Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todos os momentos, nos envolva na sua paz, que possamos sentir aqui a espiritualidade amiga que se faz presente, certamente, que possamos conectar os nossos corações ao pensamento de Jesus, que esses amigos espirituais nos trazem, acolhendo as novas ideias, as novas perspectivas, as novas considerações que eles vão nos trazendo, como que semeando no solo de nosso coração, em nossa mente, a fim de que possamos, então, por nós, aproveitar essas sementes, regá-las e cultivá-las, para que assim se dê o nosso amadurecimento e a nossa evolução. Aprendemos com o Espiritismo que assim se processa a dinâmica da vida, a misericórdia do alto que nos alcança, ou, usando o termo paulino, do apóstolo Paulo, a graça divina que sobre nós desce, esperando o aproveitamento ou esforço humano. Quando esses dois elementos se fundem, se juntam, o resultado é então progresso, iluminação. Toda vez, portanto, que comparecemos a uma casa espírita, seja no dia de palestra pública, seja num dia de estudo, seja inclusive para uma tarefa de assistência, enfim, nós estamos criando a circunstância do encontro, mas o aproveitamento há de correr por nossa conta, lá fora, vida fora, conforme a utilização dessas sementes. Então, que a gente possa sair daqui reabastecidos de força, de fé e também mais conscientes do quanto aqui temos recebido e do quanto nos cabe daí por diante corresponder, em termos de aproveitamento, em termos de realização. Eu gostaria, antes de iniciarmos propriamente as nossas reflexões, de agradecer mais uma vez pelo convite, na pessoa do Ibele, que gentilmente nos convida para que podemos, de alguma maneira, compartilhar algumas reflexões. Esperamos que possam ser úteis e que o Mestre possa amparar a cada um de vocês em suas lutas, em suas buscas, em seus anseios. Ele que nos conhece muito particularmente, a cada discípulo seu, cada ovelha sua, tem um espaço, tem ou recebe um olhar muito carinhoso do coração de Jesus. E para a gente poder conduzir e iniciar as nossas reflexões nesta noite, vamos recorrer a esse que aqui já mencionamos e que em seus textos, em seu legado, na forma das cartas que nos deixou, nos proporcionou, nos tem proporcionado um manancial assim extremamente valioso e mesmo inesgotável de reflexões espirituais. Esse que foi um coração tão dedicado a Jesus e que justamente por isso pôde ser um vaso pelo Mestre utilizado para levar adiante, para distribuir a água viva das suas lições. Ele considerava-se um simples vaso de barro, mas aí a beleza da lição, porque queria ele destacar que mesmo em nossas fragilidades, mesmo em nossa pequenez, se fizermos um esforço interno de purificação, criando uma ambiência propícia dentro de nós para a mensagem de Jesus, poderemos, mesmo pequeninos, ser úteis. Poderemos contribuir com o Mestre na difusão dessa mensagem de esperança, na difusão do consolo que se faz tão necessário, ou tão necessários esses elementos, esperança e consolo, na vida humana, nos caminhos aqui da experiência material. Em especial, em momentos como os que vivemos, de transição, em momentos em que os horizontes são turbulentos, em que os conflitos, sobretudo internos, de certo modo, se intensificam,
como os corações, como as consciências precisam desse norte espiritual, dessa base de segurança, desse apoio que os possa manter em equilíbrio, que os possa manter de pé, focados, lúcidos, para que não percam de vista o objetivo que os traz à matéria. Só que para que isso chegue a outros corações, desperte a outros espíritos, conta o Mestre com aqueles que se façam seus mensageiros, com aqueles que possam se fazer arautos, portadores do consolo que nos trouxe em seu Evangelho e que renovou, amplificou ainda mais por meio do Evangelho redivivo, que é o Espiritismo, em nossas vidas. Porque estamos a tratar aqui, em verdade, de duas fontes de consolo que, de certo modo, se fundem em uma só. É tamanha misericórdia de Deus nos caminhos humanos que não contentou-se Ele em enviar-nos um Consolador. Enviou-nos logo dois, que é para que não faltasse mesmo, para que abundasse a fonte de consolo para as nossas vidas. Por isso, na promessa de Jesus, é preciso atentemos: vos enviará um outro Consolador. Como a dizer que o primeiro já vinha vindo. O primeiro era aquele que falava. Mas promete ainda um acréscimo de misericórdia, um outro, que já veio também, que já está em nossos corações, que já alcançou a nossa consciência e que cabe a cada um de nós agora entender para, de fato, daí extrair esse consolo. Então, lembrando dessa figura do apóstolo Paulo, que é esse que nos deixou esse legado por meio de suas cartas de imenso valor, nós, em nossos estudos cotidianos, vez por outra, passamos por alguns versículos, por algumas frases dele, que geram em nós aquela comoção, que geram aquele impacto, que produzem determinadas reflexões. Então pensamos, eis aqui um bom tema, eis aqui uma boa oportunidade de converter isso que a gente leu em uma reflexão que possa ser compartilhada. Então, muitas das vezes, em nossas exposições, elas nascem, em verdade, desses estudos que vamos fazendo, desse diálogo que vamos mantendo com esse apóstolo a partir da leitura dos seus ensinamentos, dos seus escritos. Porque é isso que ocorre, de fato, quando nós nos propomos a estudar, especialmente esses livros que são verdadeiros luzeiros para a humanidade. O Evangelho, por exemplo, ou as obras básicas da doutrina espírita, as obras espíritas de um modo geral. Quando nós nos propomos a estudar um livro, em verdade, é como se ali se processasse um diálogo com aqueles que criaram aquele livro, ou conceberam aquele livro, ou as ideias de que o livro se faz portador. Então, quando nós estudamos as passagens do Evangelho, recordamos a vida de Jesus e vemos ali as suas falas, no fundo, se a gente cria esse hábito, estamos construindo com Jesus uma intimidade. Estamos fortalecendo, estamos aprofundando a amizade com o Mestre. E aí, aqueles textos deixam de estar assim, distantes, desconectados da nossa vida e cada vez mais começam a fazer sentido, porque começam a encaixar em nossos anseios, em nossas perguntas, começam a responder às nossas indagações. É aí que Jesus, de fato, vai se tornando um mestre vivo para nós, assim como os seus colaboradores diretos no Evangelho, dentre eles o apóstolo Paulo, que aqui estamos mencionando. Nesse estudo cotidiano em que a gente se abre ao diálogo espiritual com esses textos, mostrando-nos tais quais somos, abrindo-nos de coração, com humildade para aprender, para ver em nós o que precisa ser modificado, é como se esses benfeitores que há muito passaram aqui pela Terra, mas que seguem vivos e atuantes, não só pela atuação em espírito que prossegue, mas também pelos livros, pelas mensagens que deixaram, que são, de certo modo, parte do seu ser que segue atuando no mundo. Parte viva, atuante do seu trabalho, do seu esforço, que segue gerando frutos, que segue
provendo benefícios e recursos para aqueles que travam contato com esses textos. Daí a importância do estudo. Por isso os Espíritos nos falam tanto da necessidade do estudo. O estudo em grupo, quando a gente vem aqui à Casa Espírita e aprendemos em conjunto, seja num grupo de estudo, seja aqui numa palestra pública, mas também os nossos estudos particulares, ali, os nossos estudos individuais. Quando nós, com nós mesmos, no silêncio da meditação, ali buscando uma sintonia mais apurada, mais afinada com a espiritualidade superior, buscando acalmar o nosso íntimo, desconectarmos um pouco dos problemas e das demandas do dia a dia, quando a gente constrói essa psicosfera em nós, a espiritualidade encontra uma grande ocasião de semear, de conversar conosco por meio desses textos, induzindo-nos a, de certo modo, passar os olhos naqueles textos de que precisamos, a abrir naquelas páginas de que carecemos, a analisar a fala ou a lição por um ângulo, uma perspectiva que antes talvez não acessávamos, mas do qual agora precisamos. Então eles vão se aproveitando desses momentos. Por isso é absolutamente essencial tenhamos esse tipo de cultivo, porque é um cultivo da nossa alma. Diariamente buscamos nos nutrir, mantendo o corpo, a saúde, o vigor do corpo. Como não fazê-lo também para o espírito que somos? Como caminhar a vida fora sem nos nutrirmos de luz, que é essencialmente o que fortalece e revigora o espírito? Quantos corações não vão seguindo, achando que a experiência religiosa resume-se à simples frequência a um determinado templo, num determinado dia da semana, mas esquecidos de que isso nos pede tanta disciplina quanto ou até mais, em relação à disciplina que nós temos com as coisas do mundo, com o trabalho profissional, com os nossos afazeres. Temos tido também essa disciplina, esse zelo para com o cultivo da alma? Então, só esse parênteses que a gente faz para realçar a importância desse tipo de estudo, do Evangelho ou de alguma outra obra edificante, e as temos tantas na doutrina espírita, mas tantas que precisaremos de encarnações para poder dimensionar todo o tesouro que já nos foi ofertado, que dirá aproveitar tudo isso integralmente. Temos uma longa jornada, por isso a eternidade. Mas então, nesses nossos estudos, vez por outra, a gente passa em algum versículo, em alguma mensagem que nos fala especialmente naquele momento, na circunstância em que vivemos. E foi o caso desse trecho que hoje nós trazemos como base para as nossas reflexões. Um trecho que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a comunidade lá de Corinto. E no capítulo 1 desta epístola, logo no versículo 3, Paulo ele inicia uma sequência de versículos em que a temática central, a palavra-chave, digamos assim, será justamente consolação ou consolações, em que ele vai desenhar para nós como é essa dinâmica da vida. Criatura, espiritualidade, aqui os que estamos encarnados, enfim, Criador, criatura. Como se dá esse intercâmbio? Encarnados, desencarnados, a espiritualidade superior agindo em nome do Criador, nós outros aqui na Terra, experienciando, passando pelas provas, como Deus vai sustentando-nos a todos nessa grande cadeia de solidariedade ou de cooperação, que é um dos fundamentos da lei divina. O próprio Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, logo no capítulo de número 3, se não estou enganado, tem uma mensagem sobre a cooperação. E ele então nos dirá, mais ou menos nesses termos, que das balizas sumatômicas à glória dos orbes, das estrelas, a vida, o universo pode ser definido como um conjunto de vidas, uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Olha que bonita definição do que é o universo, do que é a criação por Emmanuel. Uma cadeia de vidas
de destinos que se entrosam na grande vida. Então, há uma vida imanente, há uma força intrínseca à criação, como que um substrato, como algo que envolve, alimenta, sustenta toda a criação. Essa própria alma da criação, que é o Criador. Como aprendemos com o Espiritismo, ele é maior do que a criação, mas está em toda ela. Ele não pode ser reduzido à criação. A criação é obra sua, mas ele, ao mesmo tempo que é transcendente, que a ultrapassa, que é maior do que ela, ele é imanente. Ele a permeia em toda parte. Em cada recanto do universo, por mais longínquo possamos conceber, vibra ali o amor de Deus, a sustentar todos os seres, todas as coisas, nessa força da vida, nessa força da evolução. Como diz André Luiz, no capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos, seres e coisas, planetas e espíritos, como peixes num oceano, nesse oceano de amor, nesse oceano fluido cósmico universal, que é o grande veículo da presença divina, do pensamento divino em toda parte. Só que nessa vida, que é o fundamento de tudo que há na criação, entrosam-se as outras vidas. Então temos o Criador, que dá esse substrato, esse fundamento da criação, e aí todas as criaturas, nos mais diversos degraus da jornada evolutiva, entrosando-se entre si, nas múltiplas influências que diariamente ocorrem, que a cada instante se desdobram no concerto divino da criação. Na natureza, podemos vê-lo, como tudo ali vai se encadeando, tantas e tantas formas de vida interagindo, em simbioses, em processos de amparo mútuo, umas cumprindo funções que são essenciais a outras formas de vida, que por sua vez retribuem a outras formas de vida também com as suas funções. Enfim, isso pensando na natureza material, no que é palpável, que dirá em termos espirituais. Quanto não temos recebido de benefícios do trabalho de outros espíritos que sequer conhecemos? Quanto tem estado a nossa vida cercada de investimentos de amor, paciência e misericórdia de seres cujos nomes nem conhecemos? Porque é a grande lei de cooperação, a cadeia de solidariedade, como fundamento da própria lei divina, que tem em sua base o amor, e a cooperação é filha do amor, sustentando toda a vida. Então, Paulo, com esse trecho, ele vai, de certo modo, explicar para nós um pouco do que é essa lei de cooperação. Um pouco como nós estamos integrados nesse fluxo da vida. Porque a vida é um eterno fluxo, como um rio, sempre fluindo. Só que no caso, os nossos corações são como que o canal do rio. E é preciso que estejam os nossos corações abertos para que o rio da vida não pare de jorrar, de correr. Todo coração aberto, qual uma comporta aberta para a vida, usufrui dos benefícios desse fluxo divino do amor. Renova-se, liberta-se, avança. Mas todo coração cerrado, todo sentimento cristalizado, torna-se ali um ponto de estagnação. E sabemos, no rio ou no regato, aquele ponto onde a água fica mais estagnada, é justamente ali onde surge, onde se acumula a maior quantidade de sujeira, onde surgem as enfermidades, onde a água se torna tóxica. Mas onde a água flui harmoniosamente, com vida, com movimento, eis que é ali oxigênio, eis que é ali saúde, eis que é ali renovação constante.
Então é preciso que nós nos entendamos como elos de uma imensa cadeia e perguntemos-nos: somos nós o elo fragilizado, o elo que está quebrando a corrente? Somos nós a comporta que está cerrada, impedindo esse fluxo? Ou temos já conseguido ser ou dar à vida essa fluidez, esse dinamismo, abrindo-nos em serviço e amor, em cooperação e oferta, para que o amor nos cure, por nós flua, alcançando a outras vidas. Então, para a gente entender, olha o que Paulo diz. No versículo 3 do capítulo 1, como nós mencionamos, da segunda carta aos Coríntios, ele começa dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Vocês vão perceber, naturalmente, quem já teve a ocasião de ler as epístolas de Paulo, ou mesmo o Evangelho, que é um linguajar um pouco diferente do que nós geralmente estamos acostumados. Primeiro porque trata-se de uma linguagem lá do Oriente, de há muito tempo atrás, então expressões diferentes, significados diferentes às vezes. Lembrando que o Evangelho foi escrito em grego, também as cartas do apóstolo Paulo, que era uma espécie de inglês da época, embora ele, Paulo, fosse também versado em hebraico, aramaico, que era a sua língua materna, digamos assim. Mas como nasce ali na região da Turquia, na cidade de Tarso, uma região, o entorno ali do Mediterrâneo todo, muito influenciado pelo que nós conhecemos como helenismo, o papel de Alexandre o Grande, construindo aquele império tão vasto e a influência que ele levou para toda aquela região no entorno do Mediterrâneo, quase que unificando a língua, era uma língua quase que comum para todos aqueles povos, e que acabou sendo de grande utilidade para a difusão do Evangelho, porque, afinal de contas, não fosse essa língua comum, como o Evangelho percorreria tantos lugares diferentes ali. Então, o Evangelho foi escrito em grego para ter justamente essa universalidade. Então, há que se considerar isso na linguagem diferente e há que se considerar também a tradução. Algumas das traduções, as mais comuns, por exemplo, João Ferreira de Almeida, essa que nós usamos aqui, é João Ferreira de Almeida, a versão revista e corrigida, mas João Ferreira de Almeida é uma tradução de séculos atrás. Então, um português um pouco diferente, mas perfeitamente compreensível, E é preciso considerar os termos que eram muito comuns na época. Então, Paulo começa exaltando a figura do Criador. E é bonita essa expressão, esse título que a ele, a Deus, Paulo dá, O Pai das misericórdias e o Deus de todo consolo. Porque por mais tentemos, nós não conseguimos mensurar o que tem sido a misericórdia de Deus para conosco. A nós, que até aqui basta um relance para a história da humanidade, nós que até aqui temos sido muitas vezes espíritos tão refratários, tão rebeldes, tão indisciplinados, e, no entanto, cá estamos nós. Com a bênção desta encarnação, com a bênção do conhecimento espírita, com a oportunidade de aprender, de renovar, enfim. Por mais fundo tenhamos descido até aqui, por mais vezes tenhamos tropeçado, a misericórdia de Deus sempre foi maior. E nos reergueu para que aqui estivéssemos de novo, refazendo, recapitulando, reaprendendo. Por isso, em outra carta sua, na Epístola aos Romanos, Paulo tem uma frase que gosto muito e que também expressa um pouco dessa questão do linguajar, Ele diz: onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Vamos traduzir de maneira mais acessível para nós. Não importa o tamanho do buraco em que a gente se meta, o amor de Deus é muito mais do que suficiente para preenchê-lo e ainda transbordar. Não importa o quanto um filho de Deus tenha descido, em termos de quedas morais, em nada o amor de Deus por ele se alterou. E envia o Criador os seus mensageiros, que são os arautos dessas misericórdias, que são os
portadores dessa consolação para soerguê-los, para nos soerguer, os que aqui hoje estamos. Porque, diz André Luiz numa de suas obras, a alegria dos céus é esvaziar os infernos. E é graças a isso que nós estamos aqui. Porque a alegria desses que subiram é descer ao mais fundo e tirar os irmãos que ficaram, ou que estão ficando. De modo que, ao final, ninguém ficará. Ao final, todo mundo entoará o cântico do amor, da esperança e da fé inalteráveis no reino de Deus. Nenhuma das ovelhas a mim concedida se perderá. Nenhuma. Então, é isso que ele quer dizer com o Pai das misericórdias. Só quem caiu muito consegue entender a profundidade dessa expressão. Só quem está lidando no coração com a culpa, com o remorso, com arrependimento, e abre-se para sentir essa misericórdia, consegue entender o que ele está dizendo. E aqui ele fala de experiência própria. Porque esse homem foi o primeiro perseguidor da mensagem de vida eterna. Esse homem foi o primeiro arquiteto dos obstáculos mais difíceis para a mensagem nascente. Desceu muito em termos de queda moral. Mas lá, encontrando essa misericórdia, alçou-se pelo esforço e pelo trabalho bem alto em termos de testemunho e realização. Então ele fala desse Pai de misericórdias porque ele foi objeto disso. E quando mais baixo estava, sentiu aquela força ao envolver e então pôde soerguer-se para a reconstrução do seu destino. E assim com cada um de nós. Por isso o Evangelho é consolo que nunca termina. É esperança que nunca se finda. É misericórdia que nunca se esgota. Por isso Jesus é o amigo incondicional que nunca nos abandona, com quem sempre poderemos contar. Só da gente saber isso não dá um profundo consolo em nosso coração? Que a gente pode fazer tudo atrapalhado. As lágrimas virão, as dores também, mas teremos um amigo ao nosso lado. Teremos alguém a nos estender as mãos sem condenação e a nos dizer: vamos de novo, meu filho. Ergamo-nos, porque os servos de Deus vivem de pé para glorificá-lo. Esse é o amigo que nós temos, gente. Cada um de nós. Só isso por si já dá para entender o que é o Pai de todo consolo, o Deus de todo consolo. Mas ele prossegue, dizendo que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então vejamos a construção que Paulo faz aqui. Primeiro ele destaca o aspecto do consolo que chega até nós, do amparo que nos visita, mesmo quando merecimento não temos, porque é justamente quando mais precisamos da misericórdia e do consolo. Quando estamos ali no caminho da insensatez, quando estamos no caminho da ilusão. É aí, mais propriamente, que a consolação, a misericórdia são essenciais em nossos passos, e é aí que Deus atua por meio dos seus mensageiros. Só que essa consolação não nos alcança em vão também. Nós acabamos de dizer, a vida é um fluxo. Se ela chega até nós, ela pede também passagem livre. Ela pede continuidade. Por isso Paulo diz aqui que nos consola para que consolemos também. Então aqui nós temos um elemento que é essencial no Evangelho, ou um princípio. O Evangelho consola
desafiando. Consola incomodando. Alguém se perguntará, mas como assim? Porque ao mesmo tempo que Ele nos renova as forças, clareia o nosso olhar, ajuda-nos a levantar, é tal a experiência de amor que a gente vai sentindo, o carinho, que a gente vai se sentindo também incomodado em não fazer nada em retribuição. O nosso coração, quando ele vai vivendo a experiência da misericórdia, quando ele encontra da parte de Deus, da parte dos bons espíritos, a compreensão, a indulgência, ele sente-se impelido, ele sente-se constrangido, no bom sentido, a algo fazer em retorno. E é aí que surge o incômodo se nos mantemos estagnados, se apenas recebemos o consolo e não nos esforçamos para passá-lo adiante, para fazê-lo alcançar outras vidas, para secar também outras lágrimas, a gente começa a ficar bem incomodado. A consciência começa a nos cobrar, porque sentimos e pensamos, tenho recebido tanto e o que tenho feito para passar adiante? Porque Deus e Jesus não querem retribuição para si. Jesus não quer um agradecimento, Jesus não espera, não exige isso. Tampouco Deus. Mas Ele espera que haja essa retribuição na forma de um auxílio a outros, fazendo com que o nosso coração seja, então, esse canal por meio do qual Ele possa alcançar aos que estão aflitos, perdidos, desesperançados no caminho. Então, essa é a ideia. Consolados, somos convidados a consolar. E vamos descobrindo, em verdade, que um dos maiores consolos da caminhada humana está justamente em espraiar o consolo, em distribuir a esperança, em acender sorrisos, em secar lágrimas. Porque é então que o nosso coração deixa de estar cerrado. Deixamos de ser um impedimento no fluxo da vida e passamos a ser uma fonte, um manancial. E a vida então flui por nós e leva consigo o que seja mágoa, o que seja dor, o que seja culpa, o que seja medo. Se a vida por nós puder fluir, se não tiver mais o nosso sentimento atravancado, estagnado, eis que então leva a vida consigo também o que nos adoecia, o que nos apoquentava, o que nos esmagava, se a gente se abre a esse fluxo harmonioso da vida. O que me faz recordar uma metáfora, uma comparação muito interessante, que era utilizada ali por alguns sábios judaicos. Já mencionei ela em várias outras reflexões que a gente fez, mas ela é muito interessante porque existiam ali na região da Palestina 2 mares, existem ainda, que na verdade são lagos, mas chamados de mares. E eles são alimentados pelo mesmo rio, o famoso Rio Jordão, que nasce ao norte, vem fazendo o seu caminho em direção ao sul, passa pela região da Galileia e vai terminar a sua trajetória lá na região da Judéia. E nesse caminho ele passa primeiramente por um desses mares, conhecido como Genezaré ou Quinerete, lago ou mar da Galileia. E chega depois a um outro mar, também muito famoso, Mar Morto. Só que, embora nutridos pela mesma fonte, são eles absolutamente diferentes. O Mar da Galileia, como o próprio Evangelho nos diz, era onde Pedro pescava, os demais apóstolos, João, Tiago, o próprio Jesus. Era um mar repleto de vida, no seu entorno, os peixes também. Ao passo que o outro, como o próprio nome diz, era morto, sem vida, repleto de sal,
enfim. E aí os sábios, debatendo sobre isso, certa feita um deles propôs aí uma resposta, né, a esse problema da natureza, a essa lição da natureza, e disse: já sei a diferença. É que o primeiro, o mar da Galileia, recebe as águas do Jordão e não as encerra em si mesmo, permite que sigam seu fluxo pelo deserto afora, levando por onde passam a vida, a fecundidade, e com isso a esperança, a renovação, né? O Rio Jordão era ali essencial naquele clima tão árido. Ao passo que o Mar Morto, quando recebe essas águas, não as deixa seguir adiante, ali é o fim de curso. E então, conclui eles, aquele que recebe e dá, aquele que recebe e deixa fluir, é repleto de vida. Aquele que apenas recebe e não sabe espalhar, não sabe retribuir, não sabe levar adiante o que tanto tem recebido, neste caso aqui, por exemplo, a consolação, fechado em si mesmo, torna-se estéril. Uma vida, às vezes, intragável, tão difícil de tratar. É tanto azedume, tanta solidão. Mas eis aqui a lição. Recebendo, vem com o que recebemos o convite de compartilhar. Por isso, quando a tarefa se fazia às vezes muito difícil para o Chico, por exemplo, todos os desafios da mediunidade, todas as demandas, aquela multidão que o buscava, também as críticas, as calúnias, as perseguições espirituais. Quando o fardo estava assim mais pesado e o Chico, de certo modo, exaurido, até angustiado, o Emmanuel aparecia portador do convite de consolação. Não dizia ele para o Chico assim: Chico, esquece o trabalho hoje. Deixa aí o seu posto, vamos passear, vamos fazer um lazer. Ele chegava e dizia: Chico, hoje a natureza do nosso trabalho será diferente. Nós vamos lá no bairro do Pássaro Preto, em Uberaba, que era um bairro de extrema carência, e ali ele então conversar com as mães aflitas, com aquelas famílias cuja vida era tão áspera, tão difícil. E em fazendo aquilo, ao voltar para casa, sentia-se profundamente consolado, porque no contato com as lágrimas, com as dores alheias, em fazendo-se mensageiro da consolação, sentia que era já em si mesmo consolado. Em enxugando lágrimas, as suas próprias secavam. É isso que Paulo está dizendo. Recebemos toda essa consolação para que também possamos consolar, com o mesmo consolo com que nós mesmos temos sido consolados por Deus. E qual é esse grande consolo de Deus para nós? A grande resposta de Deus à humanidade que pergunta, à humanidade que anseia? Essa carta divina atende por um nome. Para nós, Jesus. É a grande resposta de Deus às dores humanas. Como diria Antônio de Pádua, o grande franciscano, porque as perguntas são muitas, mas a resposta é uma só: Jesus Cristo. Então, a mesma consolação que o Mestre tem infundido em nossas vidas, por essa certeza do amigo de todos os momentos, pela própria exemplificação dele, quem muito nos consola, porque pensamos e sentimos, nós temos muito a ajustar perante a lei. Nós temos uma sementeira infeliz do pretérito, ensinos do Espiritismo. Então é natural que lidemos com essas colheitas mais amargas e dolorosas. No entanto, foi tamanha a misericórdia de Jesus que Ele quis compartilhar conosco até das dores do mundo. Não precisando delas, não tendo nada a resgatar, submeteu-se às nossas paixões, desceu, viveu conosco, passou pelo seu martírio, para que nós, espíritos em reajustes, pudéssemos nos recordar. Ele também, o Divino Cordeiro, o governador espiritual do orbe, passou por isso.
Se Ele, que era, que é quem é, não se isentou das cruzes, se Ele não passou incólume pelo mundo, não passou sem a coroa de espinhos, sem a cana como cetro, sem o sarcasmo e a humilhação, nós, na simples condição de discípulos, poderemos exigir maiores facilidades. Então, Jesus, com a sua experiência entre nós, dando-se em plena renúncia e sacrifício por nós, criou um vínculo com o nosso coração, para que diante de cada dor, lembremos-nos dele. E ao lembrar da sua figura augusta, mantendo aquela serenidade, aquela indulgência, aquele espírito de perdão e de caridade pura, mesmo naquelas circunstâncias, nós não conseguimos mais nos revoltar. Nós não conseguimos mais blasfemar, nós não conseguimos mais simplesmente nos lamentar. Nós nos reajustamos internamente e falamos, puxa vida, o Mestre abriu caminhos, o Mestre também passou por isso. E aí como que uma nova esperança, uma nova força se faz em nós. Porque sentimos-nos mais próximos de Jesus. Compartilhamos da sua cruz, ou Ele quis compartilhar das nossas. E isso é para nós uma fonte de extremo consolo, porque é como se sentíssemos o seu amor junto de nós, em nossas angústias e em nossas dores. É isso que Paulo está dizendo. Com essa consolação com que temos sido consolados, consolemos também. Isto é, vivamos de tal modo a refletir a vida de Jesus para outros. Vivamos de tal modo a fazer com que outros vejam algo de Jesus em nossas vidas. Vivamos de tal modo diante da luta e da dor, de modo que as pessoas vejam a força e o vigor que o Evangelho traz para os nossos caminhos. É o que os Espíritos e Kardec comentam no item 31 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Proveito de nossos males para outrem. Porque Kardec pergunta assim, o espírito que se coloca resignado, confiante diante da prova, diante da dor, ele gera benefício só para si mesmo, no seu progresso, ou também para os outros? E os espíritos dizem duplamente. Claro, para si, porque aprende mais rápido, aprimora, se aperfeiçoa sob o cinzel da dor. É ali que são aferidas de fato as suas virtudes, a sua fidelidade, é no momento do testemunho. Mas também ele passa a ser uma referência, uma inspiração para outros corações, que olham para aquele indivíduo e dizem, de onde vem essa força? De onde é essa confiança? Que mensagem, que poder é esse? De onde vem? Que figura é essa que dá a alguém tanta firmeza, tanta esperança, tanta confiança? Porque foi assim que os primeiros mártires gravaram para sempre na história da humanidade a mensagem imortal de Jesus. Surpreendendo romanos, surpreendendo algozes que os viam a cantar ante horizontes os mais tenebrosos. Surpreendendo até mesmo César, acostumado a ouvir dos gladiadores, Ave César, os que vão morrer te saúdam e glorificam. Passe ele então a ouvir daqueles homens e mulheres simples, Ave Cristo, os que viverão para sempre te saúdam e glorificam. Você imagina o que era para os romanos ver isso? Que só conheciam a segurança das posses do mundo, que só conseguiam compreender a felicidade das sensações, de repente verem assim corações cuja vida ou cujo olhar parecia ir muito além do que conheciam e entendiam. O sofrimento dos mártires, a sua fidelidade naquelas circunstâncias fez-se o consolo para todos nós. Porque ao nos lembrarmos deles, pensamos, quão pequenas são ainda as nossas lutas. Se eles
tanto assim fizeram por nós, alegremos-nos em verdade, por podermos contribuir um pouquinho, sustentando também as nossas cruzes. Então a nossa consolação passa a ser, para outros também, fonte de consolo, de arrimo, de estímulo, quando diante da enfermidade ou do revés, das circunstâncias difíceis ou das provas intensas, mantemo-nos serenos. Embora, naturalmente, as lágrimas que às vezes nos visitem, faz parte, é natural, mas sem nunca a palavra de revolta, sem aquela inconformação interna, mas antes a confiança serena e segura em Jesus. E aí ele continua, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. O que ele quer dizer? Quanto mais se intensifica a luta para o coração fiel, mais pode também ele sentir a presença do Mestre. É porque a misericórdia divina, a sabedoria da vida assim opera, ajusta as experiências às possibilidades de cada coração. A criatura muito voltada para a matéria, só para as ilusões do mundo, parece às vezes muito forte, extremamente poderosa, triunfante. Mas diz Emmanuel, em geral são almas muito frágeis, aquelas que ainda não mergulharam nas questões mais profundas do ser. Ao passo que muitas vezes aquelas almas que o mundo julga lhe ver fragilidade, derrota e etc., ali muitas vezes temos a própria firmeza, a própria resiliência expressa naqueles corações trabalhados pela vida. Então a vida vai graduando, na medida em que aprofundamos a consciência, permite-nos o Senhor viver experiências mais difíceis, mas que também são mais valiosas e construtivas para a imortalidade. A sensibilidade que se nos desenvolve no contato, nos choques da vida e com a dor, é a mesma sensibilidade que nos permitirá sentir com ainda mais profundeza o amor e o carinho de Jesus. São as almas trabalhadas pela vida. É isso que ele está dizendo. E basta olhar para a vida daqueles que efetivamente a Jesus se entregaram, com Jesus viveram. Vidas geralmente marcadas por intensa luta, mas, por incrível que pareça, ou paradoxalmente, por uma imensa alegria, por uma confiança transbordante. Porque é isso. E ele conclui, nesse trechinho que separamos, né? Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Reforçando para nós essa ideia de que nós estamos, cristãos, discípulos do Mestre, numa imensa caravana, em que os corações mais resilientes, jamais iluminados, vão à frente, abrindo-nos caminhos com seus testemunhos, deixando-nos um imenso tesouro com os seus exemplos, tesouro esse que nos alcança na forma de consolação, na forma de esperança, para que nós também, não quebrando essa cadeia, possamos fazer a parte na posição em que estamos, para que esse fluxo chegue àqueles que ainda não conseguiram encontrar essa fonte, para aqueles que ainda não conseguiram se enxergar integrados nessa corrente ou nessa cadeia. Então, meus amigos, nós que não contamos somente com a presença do Consolador Espiritismo em nossas vidas, mas ainda também com a presença desse primeiro Consolador, o maior de todos, que é Jesus, com essa dupla consolação que nos sintamos então duplamente chamados a consolar, a estender pelas palavras, mas sobretudo pela vida, essa consolação que até aqui nos tem mantido. Que não sejamos nós
um paradoxo, que não sejamos nós uma incoerência. Afinal de contas, bafejados por tanta consolação, por que tão desconsolados? Por que tão desesperançados? Se nós que nos dissemos, ou que nos dizemos discípulos do Consolador, estivermos desconsolados, que força terá essa mensagem junto a outros corações? Claro que passaremos por momento de luta, de dor, as lágrimas haverão de nos visitar ainda muitas vezes, mas que seja o nosso coração esse santuário, esse templo de confiança e de esperança, né? Construído sobre essas bases e com esses pilares, para que daqui a presença de Jesus em nós, bem viva, possa chegar a outras vidas. Para que, por meio de nossos corações, com portas bem abertas, esse fluxo da vida possa chegar também aos corações que seguem sedentos, que seguem caminhando sem rumo ou perdidos nos desertos da vida, a fim de apresentar-lhes o oásis, que é Jesus e o Espiritismo em nossos caminhos. Que o Mestre nos abençoe a todos, que não nos falte consolação, e ela não tem faltado, mas que não nos falte também o compromisso de estender este consolo. A todos muita paz e muita luz. Jesus seja sempre conosco.